José Carlos nos traz, o José Carlos lá do Acre nos traz aqui uma questão interessante, ó. Eu até vou procurar aqui, ó, José Carlos, eu vou trazer um vídeo para a gente conversar sobre essa questão aí da reabilitação. José Carlos traz o tema aqui, ó, da reabilitação, como é que funciona, né? A primeira entrevista de reabilitação, abertura de prontuário, ele diz que é do Acre. Então eu vou fazer o seguinte, ó, José Carlos. Eu vou soltar esse vídeo, que ele tem em torno de 4 minutos, é uma reportagem que eu assisti aí essa semana da Rede TVT, um canal muito interessante aqui do YouTube, recomendo até que vocês procurem, se inscrevam lá, porque é um canal que traz ótimas notícias aí. Eu vou soltar essa reportagem e depois a gente comenta um pouco em cima. Uma análise inédita feita por pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, concluiu que o programa de reabilitação profissional do INSS foi desestruturado e gera perdas para o trabalhador desde 2018, como mostra o repórter Kaique Santos. O programa é voltado para a reinserção profissional de quem ficou afastado do trabalho por lesão, acidente ou doença e recebeu auxílio por isso. A análise foi publicada em forma de artigo na revista científica Trabalho, Educação e Saúde. Os autores tiveram como base manuais técnicos de procedimentos do programa publicados em 2011, 2016 e 2018 para mostrar como a proteção da saúde do trabalhador estava sendo operacionalizada. E o que nós identificamos, os dados, coletados, foi que houve uma grande melhora de 2011 a 2016, com essas duas edições. Os procedimentos não foram alterados, mas o conceito de teorias, de prática, de visão de precarização do trabalho, do mundo do trabalho, o que é a avaliação do potencial laborativo num contexto biopsicossocial. Isso foi identificado entre os manuais de 2011 e 2016. A principal mudança aconteceu a partir de 2018, fim do governo Temer. A avaliação do paciente, que contava com a presença de decisões conjuntas do médico e de um profissional de referência, como assistente social, psicólogo, psiquiatra ou fisioterapeuta, passou a ser feita apenas por médico perito. Em 2018, houve uma desestruturação considerável, bem significativa do programa, porque perdeu-se o caráter de avaliação biopsicossocial. A avaliação passou a ser feita pura e simplesmente pelo médico perito, que ele é fundamental na avaliação, mas aí a avaliação ela passou a ser somente da restrição física e não mais de todo o contexto social, questão da familiaridade, territorialização, moradia, ficou restrita ao biomédico. Desta forma, o profissional que tenta voltar ao mercado de trabalho após um período difícil fica ainda mais prejudicado. É o que observa Célia Regina. A secretária do sindicato que representa os servidores da saúde em São Paulo elogiou a pesquisa e dá exemplo dos problemas. O grande problema é que trabalhadores que foram contaminados com Covid e que estão com sequelas, não pode ser somado só o aspecto físico, porque tem sequelas, e algumas sequelas têm que ter reabilitação psicológica, porque foi sempre um sofrimento, um estresse, e não ter essa visão da multifocal, do atendimento ao trabalhador é muito danoso para que a volta dele, a reintegração dele ao posto de trabalho é bastante difícil, porque vai com diversas sequelas, seja ela emocional, seja ela social, ou seja ela do ponto de vista físico.
Entidades e profissionais de saúde defendem a urgência da volta do programa de reabilitação como construído até o ano de 2018. O estudo dá fôlego para a reivindicação. E essa tem sido uma luta de todos os trabalhadores e de toda a classe trabalhadora, e inclusive da nossa Secretaria de Saúde do Trabalhador, da qual a minha entidade é afiliada, a CUT Nacional, vem trabalhando muito nessa questão de que essa é uma luta que a gente deve fazer aí, combater para o próximo período, para que a gente tenha toda essa referência que nós construímos, que foi destruída a partir de 2018. Gente, bora fortalecer a TVT? É só... Tá aí, portanto, ó, o serviço de reabilitação do INSS. Achei uma matéria interessante, me digam aí se gostaram, quis compartilhar com vocês, né? Dando conta aí de como vem se desestruturando, né, esse serviço de reabilitação do INSS nos últimos anos, né, dentro daquele processo de sucateamento realmente do INSS que a gente vem comentando sempre aqui no canal, né, pessoal? E o serviço social, ele tá todo dentro desse contexto aí, né? E também com essa questão da avaliação biopsicossocial aí também, que não é regulamentada, né? E que vinha sendo timidamente, né, implementada pelo serviço social e foi completamente abandonada conforme essa pesquisa que a matéria traz, né? Então, o interessante dessa matéria é isso, que ela traz uma questão científica, né? Pesquisadores fizeram uma pesquisa e constataram o abandono pelo INSS nesses últimos anos de uma política que vinha sendo implementada dentro da reabilitação do serviço social com um certo sucesso, né? Então, José Carlos, é por aí. Respondendo objetivamente a tua pergunta, né? Como é a primeira entrevista, né, da reabilitação, a abertura do prontuário, isso vai depender muito de cada região, né, José Carlos? Não tem uma padronização e um roteiro definido, sabe, José Carlos? Mas basicamente é isso, né? Algumas questões são certas, né, José Carlos? Tu vai ser convocado pelo INSS, tu não vai ir quando tu quiser lá na agência do INSS da tua localidade, onde acontece a reabilitação, chegar lá e bater na porta e dizer, olha, eu quero fazer a reabilitação, né? É o INSS que te convoca através do serviço social. É o serviço social que vai fazer esse primeiro contato com o segurado, chamar ele para a reabilitação. Então, é por isso que quando a gente toca nesse ponto da terceirização do serviço social, é por isso que a gente diz que ela é tão preocupante. Ela não é preocupante só para quem recebe ou quer receber o BPC-Loas, no caso, que está envolvido diretamente com o serviço social, né? A questão da reabilitação profissional do INSS também está muito atrelada a essa questão do serviço social. Então, assim, José Carlos, é o serviço social que procura o segurado, faz o contato, chama ele, e a partir daí, o prontuário já existe lá no INSS, né? A partir daí, o segurado é chamado para uma primeira entrevista. O pessoal do serviço social, junto com os agentes, os técnicos daquela localidade ali, vão então definir um programa de reabilitação, vão ver qual é a reabilitação que aquele segurado necessita, né? Inclusive, né, hoje o INSS, o serviço de reabilitação do INSS, ele faz mais uma reabilitação técnica, né? Técnica de cargos de nível médio, digamos assim, né? Acho que foi o próprio José Carlos que me perguntou na última live sobre a reabilitação do INSS para cursos de nível superior, né? E isso é uma coisa que não existe dentro do INSS hoje, embora seja um direito do segurado que tem o nível superior, né?
Mas, basicamente, o que o INSS fornece? Ele fornece curso de técnico em eletrônica, né? Vários cursos técnicos que ele fornece para trabalhadores que ficarem impossibilitados de exercer a sua atividade laboral e que tenham condições de ser reabilitados, né? Que o serviço social sempre é bom a gente lembrar, né? Ele se bifurca em duas estradas, né? O segurado ele vai fazer ali a reabilitação. Caso ele seja reabilitado, ele volta ao mercado de trabalho. Caso ele não tenha condições de ser reabilitado, se conclua no decorrer do processo de reabilitação, ele vai ser efetivado num benefício previdenciário, ou ele vai permanecer recebendo o auxílio-doença por mais algum tempo, ou ele vai definitivamente ser considerado para aposentadoria permanente, aposentadoria por invalidez, né? Então, esse basicamente é o roteiro aí, o José Carlos. Espero que eu tenha te respondido de forma adequada aí. Renan Buschweitz. O Renan Buschweitz é gremista, não devia nem responder a tua pergunta, Renan, mas vamos lá. Vamos lá, gremista também é bem-vindo por aqui.